ninguém vai desligar. O melhor do entretenimento no seu ouvido vai entrar. Aumente o volume agora e deixa a festa começar. Vamos ouvir 99, show de entrevista. Sintonize 99, vem se divertir. Um certo homem estava na Escócia e ali ele olhava para os montes e via uma águia gigantesca com as suas asas que resplandeciam à luz do sol, toda a sua imponência. E ele ali olhava para aquele animal, olhava o seu voo e num determinado momento ele se assustou, porque aquela águia na sua imensidão de repente caiu e veio ao chão. E ele então foi ao encontro da ave e quando olhou próximo, ele encontrou uma pequena doninha, uma outra ave menor, que foi então ao coração daquela águia e atingiu-a de forma mortal. E sabe que muitas vezes é assim na nossa vida, tanta imponência, mas o Senhor trata o coração dos filhos. Em Obadias 1:4, ele diz que por mais que você voe tão alto quanto uma águia, que coloque o seu ninho nas estrelas, eu, o Senhor, o tratarei. Pense nisso. No ar, o seu 99 Show. Salve, salve, turma boa! Tá no ar mais um 99 Show podcast. Para você que não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Wellington Alencar e é uma honra estar com você aqui todas as semanas com essa proposta que a gente começou, já completamos um ano, né? É um podcast generalista que a gente procura surpreender você sempre com alegria, com informação e claro, que a gente também quer ouvir você. Entra aí no 99 Show Podcast, para você que está chegando agora, coloca a tua opinião, interage com a gente, que nós vamos juntos com essa proposta independente, se Deus quiser, muito mais longe, ganhando o Brasil, tá bom? Entra aí também no nosso Instagram, é o PGM 99 Show no Instagram, lá também você interage, vê os recortes do podcast, do programa também, porque 99 Show foi uma proposta que teve início há 5 anos na Rádio Meio Norte e a gente começou há 1 ano aqui no digital. Então vem com a gente, vamos juntos, que eu tenho certeza que você vai ficar cada dia mais feliz com o conteúdo que a gente está produzindo aqui, tá bom? Tem um QR Code aí também do lado, você pode contribuir da maneira que Deus falar ao seu coração e a gente agradece demais também a sua contribuição. E hoje, recebendo ela, que é uma das jornalistas mais brilhantes do nosso estado, com mais de 40 anos de jornalismo, sempre com uma maneira pessoal de tratar a informação. Ela é uma apaixonada pelo conhecimento. E quem acompanha o trabalho dela sabe o quanto ela tem uma sede em aprender cada dia mais. É a nossa queridíssima Cíntia Lages. Salva de palmas para a Cíntia. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada, eu que agradeço estar aqui hoje. Palmas para você, esse seu projeto brilhante também. Obrigado, Cíntia. E que honra ter recebido o seu sim aqui para estar dividindo um pouco da sua história com a gente no 99 Show. Conta um pouco aí de quem é a Cíntia Lages. Nossa, que difícil. Quem é a Cíntia Lages? Você sabe que essa pergunta ainda hoje eu não sei, porque eu entendo o ser humano como alguém que todos os dias precisa aprender. Então, se eu não aprendo alguma coisa ao final daquele dia, para mim aquele dia não me acrescentou muita coisa. E tudo que eu faço na vida, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional, tem um único objetivo, que eu aprender alguma coisa a mais. Ou ao final daquele dia, pode até parecer hipócrita a gente falar isso, mas eu de fato realmente tenho essa preocupação, porque eu acho que a gente precisa, sabe, ficar limpando o nosso HD aqui mental. Sim. E todo dia eu acho que essa limpeza acontece se a gente tiver aprendido uma coisa que seja. Se a Cíntia de hoje encontrasse com a Cíntia com 15 anos de idade, o que é que ela diria para ela? Com 15 anos de idade, o que eu diria para ela? Bom, na verdade, tudo que eu quis, eu consegui. Sabe, assim, eu sonhava em ser jornalista, sempre quis ser jornalista. Meu pai era médico e, assim, eu tinha uma imensa vontade de querer
ser médica, de ter talento para ser médica, ser vocação. Mas eu sabia que eu não tinha. Mas eu queria ter sido alguém que teve. Ainda fiz um vestibular para nutrição, passei ao mesmo tempo, né? Eu fiz faculdade na Universidade Federal do Ceará. Sim. E no mesmo semestre a gente podia fazer, né, mais de um curso. E eu cheguei a me matricular, porque eu fiz na UFC a comunicação e a nutrição lá na UES, a Universidade Estadual. Mas nem cursei, porque não era a minha praia realmente. Então eu fiquei só admirando mesmo o trabalho do meu pai, porque eu admiro muito, muito medicina. Mas assim, em nível de admiração mesmo, mas talento nenhum, zero. Seria uma péssima médica. Ainda bem que não fui. O destino sabe o que faz. Graças a Deus, nós que amamos o jornalismo, agradecemos, porque as suas contribuições são gigantescas. Agora sim, Cíntia, por que ser jornalista? Olha, eu vou te contar uma história que toda vez quando alguém me pergunta sobre isso, eu venho para essa época, porque eu acho que vem um pouco daí. Primeiro, eu sempre fui muito de pesquisa. Eu sou uma pesquisadora. Em tudo que eu faço, eu pesquiso. Para tudo, eu pesquiso. Se alguém disser uma palavra bem aqui, que eu não sei o que é, eu vou baixar a cabeça e vou procurar o significado na mesma hora, porque eu preciso saber o que é aquilo ali. Eu preciso entender. E cada palavra, eu acho que a gente não pode deixar as palavras passarem pela gente sem a gente compreender as palavras, as expressões, as frases. E eu sempre fui muito curiosa. Diziam que eu escrevia muito bem, tanto que eu tirava notas boas nas provas diário? de redação. Não tinha diário, mas porque eu sempre fui muito, sabe, muito na minha. Então, introvertida. Muito introvertida, E aí eu não tinha diário, porque até aquilo ali para mim eu achava que era uma exposição muito grande. Sim. E então não tinha. Mas tem uma coisa que eu me lembro muito da minha infância. O meu avô era prefeito na cidade de Barras. E ele tinha muitos netos, né? Ele tinha muitos filhos, muitos netos, e era época de eleição, e na época de eleição a gente os netos iam para lá. E era no dia da eleição, eu me lembro daquela situação de um monte de eleitor, das pessoas ali, era uma época que não era proibida alimentar eleitor, então ficava as carnes assim, penduradas, sabe? A carne seca secando, e o pessoal preenchendo aquelas cédulas. E aquilo para mim, na minha cabeça, não parecia certo. Eu achava que... Aí eu pensava, como assim? Se a pessoa vai votar, como alguém está preenchendo uma cédula, nem que seja ajudando para outra pessoa, e aquilo não ficava bem esclarecido na minha cabeça, mas eu não entendia direito. Né? Criança, então, assim, eu só achava que aquilo não estava direito. Assim, na minha cabeça, eu dizia assim, não, o que é isso aqui? Aí eu acho que eu comecei por aí, sabe? A minha vontade de contestar. Eu acho que começou da minha imensa vontade, desejo, e eu acho que a minha personalidade contestadora. Eu acho que o jornalista, ele precisa contestar. Se ele não contestar, ele não está sendo jornalista. Né? Eu acho que, eu sempre digo que o jornalista tem duas possibilidades. No jornalismo, ou ele faz muitos inimigos, ou ele faz somente amigos. Claro que aí eu estou botando a coisa de uma forma bem maniqueísta, um de um lado, outro do outro. Sim. Você pode ter amigos e inimigos, mas eu quero dizer o seguinte, não tem como você fazer jornalismo só com amizade. E aí não é jornalismo, é publicidade. Então, contestar, eu acho que foi isso. Mas você em algum momento assim se decepcionou que você imaginava poder fazer como jornalista e quando você entendeu, eu só posso vir até aqui. E isso gerou um choque para você profissionalmente? Muito, 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 me decepcionei muito. Eu acho que faz parte do crescimento também, do processo de crescimento, a decepção. Porque a gente vai aprendendo a ser mais maleável com as pessoas e com as situações que não são do jeito que a gente quer. Uma coisa é você ser um estagiário e você imaginar que o mundo é seu, né, e que você vai conseguir fazer todas as coisas. A primeira vez eu não consigo me lembrar nem onde eu trabalhava, nem onde eu estava, mas eu sei que eu chorava muito quando uma matéria não podia ir, ou quando eu não podia... Eu fui demitida, ou melhor, eu fui suspensa de uma emissora que eu trabalhava, porque a minha pauta era, as escolas estão em greve,
é para você ir lá fazer, inclusive era com a agência de publicidade, não era com a equipe da emissora, é para você ir mostrar que está funcionando. Então a gente vai, tipo, montar um cenário. Meu Deus. Aí eu fui lá, mas eu não disse que estava funcionando. E aí eu me recusei a fazer isso, eu fui suspensa por 15 dias. E assim, isso é ruim, né? Porque fica lá, mas não botaram na carteira, acho que ficaram até com vergonha de colocar. E eu sei que depois eu voltei, mas depois logo eu saí desse lugar. E essa situação que é intimidatória do jornalista, felizmente isso não acontece mais, porque é uma bobagem esse tipo de censura, até porque você censura aqui, você cobre aqui, tá aí a rede social para divulgar, então não faz sentido, né? Sim. E a primeira matéria, Cíntia, aquela que você guarda assim, que foi algo libertador, foi algo que você gerou a primeira satisfação pessoal como jornalista? Eu sou muito tímida, né? Muita gente não sabe, eu sou muito tímida. Eu sou tímida a ponto de que eu tenho vergonha de entrar num restaurante, por exemplo. Eu nunca fico no salão do restaurante, eu fico assim, na primeira mesa que eu encontrar, porque eu tenho vergonha de passar no meio daquelas pessoas todas. Eu sempre tive medo, acho que eu vou cair, vou escorregar, essa coisa. E eu me lembro que uma vez eu fui escalada para... Isso não é decepção, né? Mas é uma superação. Sim. Eu fui escalada para fazer uma transmissão ao vivo. Eu ia entrevistar um delegado, eu acho. E era numa sala cheia de gente. E eu me tremia muito, porque eu pensava assim, eu não vou conseguir. Eu vou errar, ou eu vou cair. Aqui vai ser o mico mais horrível do mundo. E vai ser péssimo, vai ser uma das coisas mais horrorosas do mundo. Mas na hora, baixa-se um santo, sabe? Sim. E aí eu entendi que eu tinha que recorrer a isso toda vez. Por mais nervosa que eu esteja, por mais frio na barriga que eu esteja, quando diz assim, tá no ar, alguma coisa acontece, sabe, não tem nem aquela música do Caetano? Alguma coisa acontece no meu coração. Sim. Pois é mais ou menos isso, alguma coisa acontece que a timidez vai embora e você ganha uma força, e aí eu acho que você pensa o seguinte, não, eu estudei para isso, eu me preparei para isso, vai dar certo, eu vou fazer. Eu acho que é mais ou menos assim. Então, de modo que eu acho que eu não lembro a primeira matéria, mas eu tive muita satisfação, eu fiquei muito feliz, e eu compreendi o que era as pessoas te entenderem quando eu fiz a caravana, meu novo Piauí. Sim, que linda a caravana, você conheceu e mostrou um Piauí que ninguém mostrava. Não é. Porque o nosso estado é sempre... primeiro eu amo o Piauí, eu acho que eu amo mais o Piauí do que eu amo Teresina, porque o Piauí é imenso, a gente do Piauí e os lugares do Piauí, a comida, os cheiros do Piauí, as flores, os vegetais, as histórias. Meu Deus, esse é um estado que tem tanta história que a gente não sabe, tem tantos personagens magníficos, e aí eu tive essa oportunidade, porque a gente não tinha pauta, né? No começo tinha uma ideia, mas as coisas foram fluindo de uma forma que às vezes a gente chegava na cidade com uma ideia e surgiam 10 ideias, e aí a gente fazia. E era muito lindo, porque as pessoas começaram a se identificar com aquilo ali. E aí, pela primeira vez, eu vi o que era isso. Eu vi assim, poxa, uma coisa que eu estou fazendo está ajudando a integrar o meu estado. Então, foi talvez a primeira grande satisfação que eu tenha tido com o jornalismo. E com esse espírito de abnegação, você exerce o jornalismo assim como uma espécie de sacerdócio. Como é que foi ser mulher, ser mãe, ser esposa? Você acha que o jornalismo ele te sugou também de uma certa forma que você não conseguiu fazer com excelência outras coisas? Na verdade, foi uma escolha, né? Então, assim, eu acho que o fato de gostar muito da profissão me transpôs muito para dentro desse universo. Eu tive, durante o período que eu fui jornalista, meus filhos cresceram, tenho 3 filhos, cresceram muito sozinhos, porque eu estava sempre fora, trabalhando, eu sempre trabalhei muito, sempre trabalhei em mais de um lugar, eu sempre fiz muitas coisas, era uma preocupação que eu sempre tinha, eu tinha muito medo, sabe, assim, de
de eu fazer só uma coisa e aquilo acabar. Porque eu entrei na televisão num momento, só um parênteses, de transição. Sim. E eu vi algumas pessoas que estavam na TV saindo quando eu estava chegando, e aquelas pessoas só faziam aquilo. Eram só apresentadores, por exemplo. Sim. Aí, quando eu vi aquilo acontecer, eu disse para mim mesma, eu nunca vou ser assim. Nunca vou ser assim. Eu sempre vou aprender mais de uma coisa. Eu sempre vou ter um plano B. Uhum. Eu tenho isso. Se eu entrar aqui, eu já olhei onde é a saída, onde eu posso ir, se aconteceu. Eu tenho isso na minha cabeça. Então, no jornalismo, eu também tinha. Eu dizia assim, eu quero aprender. Aí eu trabalhava em jornal, em TV. Às vezes, já aconteceu que eu trabalhava no rádio, na CBN, na TV e no jornal ao mesmo tempo. Fazia coluna. O que aparecia, eu fazia. Eu queria encontrar outras atividades. Então, isso me tomava muito tempo. Meus filhos, realmente, é algo que, se eu pudesse voltar no tempo, com a idade que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria tido tanta dedicação ao trabalho. E a minha filha, que é a caçula, eu tive, na véspera de ir para a maternidade, eu trabalhei. Foi mesmo, Cíntia? Na véspera? Na véspera. Eu lembro que a barriga era grande, incomodava, era uma coisa assim. E todos nasceram de 9 meses? Todos de 9 meses. Porque era pressa tão grande, okay, né? Não, foi tudo ok. Foi tudo beleza. E assim, a minha filha, eu acho que sentiu muita falta. Se eu tivesse, repito, porque eu acho que as coisas na vida acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Então, naquela época, eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, nem essa visão que eu tenho hoje. De que, sim, a gente precisa trabalhar, mas sim, a gente também precisa viver. Não só trabalhar. Eu, talvez, voltar no tempo, eu acho que eu fui muito relapsa em muitas situações. É algo pelo qual eu me puno muito, todos os dias. Então você é feliz porque é a profissão que lhe apaixonou, mas que lhe roubou o coração de uma forma que você não conseguiu administrar todas as coisas. Seria mais ou menos isso? Não, eu não digo assim roubou, porque fica parecendo que eu fui forçada a fazer isso. E é como eu te disse, foi escolha. Foi a escolha que eu fiz naquele momento, e eu acho que eu fiz o melhor que eu pude. Mas, repito, hoje, e se alguém que estiver me ouvindo vive uma situação parecida, eu digo, olha, lá na frente você vai se arrepender. Então, fique mais com seu filho, fique mais na sua casa, cuide mais da sua casa, cuide mais de você, da sua vida, da sua saúde mental, cuide mais do seu corpo. E assim, vivencie mais a sua vida, porque lá na frente você vai sentir falta disso, desses momentos, entendeu? E o que é que você ainda não experimentou na comunicação que você ainda almeja? Só tem uma coisa que eu não fiz ainda, que é um sonho, que era cobrir uma guerra. É sério? Sempre. Agora, por último, eu estava em Portugal há 2 anos, fazendo uma série também lá sobre cidades homônimas, né? Portugal e... Sim, que série linda. Isso, pronto. O mesmo nome de cidades 200 anos, né? Da independência. E estourou a guerra na Ucrânia. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi, será que a gente consegue ir daqui? Não, e o pior que o Grilo deu um pulo, não, né? O Danilo era o maior incentivador. Aí era o Danilo, queria ir. O menino que nunca saiu de Timon. Vambora, vamos, a gente vai. Aí a gente entendeu que eram 4.000 quilômetros, que a gente levaria no mínimo 2 dias para chegar lá e não passaria de um determinado ponto. A gente não ia conseguir entrar. Então, essa doideira que passou pela cabeça. Mas assim, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu disse, olha só, tá vendo? É para isso que a gente está aqui. Vamos agora. E assim... Eu até fiz o curso de correspondente de guerra. Sim. Eu fiz recentemente. Ai, fiz um curso onde, por uma universidade. Tem uma universidade aqui, que é uma universidade da América Latina, online, e eles oferecem vários cursos para jornalistas. E eu fiz um curso de correspondente, tenho um diploma e tudo. E como é que a gente faz? Tem que manejar o quê? Tanto? Não, lá eu tive várias
palestras, várias aulas com correspondentes de guerra, com professores. Eles falam sobre a cobertura em si e abordam muito o aspecto que a gente está vendo agora, que a gente viu na guerra da Ucrânia, que a gente viu na guerra do Iraque, que tem até uma frase que dizem, na guerra a primeira vítima é a verdade. Sim. Porque quando você ouve sobre a guerra, você ouve a narrativa de um lado. Então, na Rússia e Ucrânia, o que o Ocidente ouviu inicialmente? A narrativa da Ucrânia, Sim. né? Que o Ocidente abraçou e tal. A Rússia invadiu. E agora? Israel e Palestina contra o povo da Palestina. A gente ouve muito a narrativa de Israel, mas pela primeira vez na história da comunicação de guerra, pela primeira vez, há uma divisão muito forte por conta das redes sociais. Então, a gente viu muitas imagens das crianças palestinas sendo mortas, de Gaza destruída, e isso dividiu a opinião pública e mudou a história dos apoios nessa guerra, pela primeira vez. Cíntia, e você nunca buscou assim, ser uma correspondente mesmo das grandes emissoras nacionais ou até internacionais? Porque minha filha, talento, minha filha tem demais. Eu acho assim, eu sempre gostei muito do Piauí. Sim. E trabalhei em outras emissoras, fiz reportagens de rede, mas eu acho que tudo tem etapas. E assim, eu realmente confesso a você que o jornalismo, ele me abstrai tanto que para mim isso não chegou a fazer falta, tu tá entendendo? Sim. Quando eu falo que eu queria ser correspondente de guerra, eu queria experimentar isso. Sim. E eu trabalho numa emissora que, gerando sua programação do Piauí, ela foi de uma ousadia tão grande, porque ela botou um repórter em Brasília, Sim. ela fez reportagens internacionais, ela já me mandou para a China. Sim. Então, para mim não faz muita diferença, ou não fez muita diferença. Não é uma frustração Sim. da minha vida, entendeu? Eu não tenho frustrações profissionais, nenhuma. Quando você me pergunta se eu ainda queria alguma coisa, eu queria, porque eu queria ver como eu queria estar naquele front, eu queria sentir aquilo, né? Mas não chega a ser uma frustração. E além do jornalismo, que outras causas você decidiu viver, acolher e focar como prioridades na sua vida que você destaca? Eu acho que a gente vai agregando, né? Ao longo da vida. A nossa vida são as histórias que a gente vai vivendo e elas vão nos formando. E eu acho que eu fui encontrando o meu caminho. Nem sempre eu fui alguém que estava ao lado das causas que eu considero hoje que são as mais caras para mim, né, que é a causa feminina. Essa é a que mais me acompanha há mais tempo na minha vida. Eu sempre fui uma defensora dos direitos da mulher, uma lutadora das mulheres LGBTQIA+, AP, dos animais. Já é algo mais recente, assim, de uns 10 anos para cá, eu passei a me dedicar mais direitos humanos a minha vida toda. Eu acho que isso me acompanha a minha vida toda, e eu gosto de ser essa pessoa, porque eu acho que eu sou formada graças a essas histórias. Sim. Elas me puxam, né, essas histórias. Eu estou sempre circulando em torno dessas histórias. Hoje as pessoas me procuram quando tem essas histórias por compreender ou por acharem que talvez eu possa ser uma voz para elas. Então eu acho que é um pouco isso que me forma. Mas o que eu gosto de fazer, como eu te disse, eu tenho planos, né? Vários planos B na vida. Então, eu escrevi um livro, eu gostei muito de fazer isso. Eu até trouxe aqui para te mostrar. Me dá, menina, me dá esse livro, menina. Oh, Glória. Bom, que é o seguinte, durante a pandemia de Covid-19, todos Sim. nós ficamos muito impactados, né? Isso aqui é para você. Obrigado. Aí eu escrevi esse livro aqui, Histórias do Ano que Vivemos em Perigo, o caso Piauí, que são as histórias de como o Piauí vivenciou a pandemia de Covid-19. Aí aqui nesse livro tem toda a parte documental, todos os decretos, quando foram fechadas as lojas, quando foram assinados os primeiros decretos sanitários, quando chegou a vacina, enfim, tem tudo aí. E tem também os relatos de quem sobreviveu, de pessoas que perderam pessoas
queridas, tem algumas histórias, o livro traz os nomes das pessoas, então é muito focado no sentimento das pessoas. Sim. E por que eu escrevi esse livro? Porque foram 9 meses fazendo Notícias da Boa, que é o programa que eu faço de manhã na TV Jornal, sem entrevistado no estúdio. Aí a gente lançou uma seguinte ideia. Bom, já que eu não posso trazer, eu vou entrevistar online. E eu passava a conversar com os piauienses que moravam fora do Brasil. Sim. Eu coloquei, na época, no Facebook, que ainda tinha aquele impacto, perguntando, alguém tem piauiense fora? Mande isso no privado, que eu quero lhe entrevistar. Tinha dia que a gente entrevistava 4 pessoas, uma no Japão, uma na Finlândia, uma em Portugal, outro no Chile, ao mesmo tempo. E aquilo deu uma outra dinâmica ao programa. Sim. Mas aí eu fui vivendo, né, os 9 meses, sozinha, em casa, e aquela situação toda, né, tudo fechado. E de manhã eu chegava, tinha que ler o boletim da Secretaria de Saúde, Sim. que era tantas mortes, Sim. tantos novos casos. É ruim aquilo ali, sabe? Dá Horrível. uma dor depois. Amedrontava ainda Nossa, mais. tinha dia de manhã que eu ficava com medo. Disse, meu Deus, quantas hoje? Quanto será? E pareciam números. Eu achava aquilo ali tão frio, mortes, e não dizia quem era. E, sabe assim, tem alguém chorando muito nesse momento, né? Aí eu pensei assim, isso tudo vai acabar. Vai passar e a gente não vai lembrar dessa história. Porque vai estar na internet, mas a internet, ela não segue o nosso comando, ela segue o comando do algoritmo. Sim. Se alguém achar que ela comanda a internet, ela está totalmente enganada. Então, se eu procurar alguma coisa sobre Covid no Piauí, eu boto lá, Covid no Piauí. O que vai aparecer não é o que eu quero. É o que o algoritmo me determina. Aí eu disse, pois eu quero ir na contramão, eu quero mostrar a esse algoritmo que eu vou deixar registrado no livro alguma coisa que no futuro as pessoas possam pesquisar, alguma coisa assim. E foi tão rico para mim, porque eu passei 9 meses pesquisando, foram os 9 meses do lockdown lá no programa, um parto, né? Sim. Depois eu lancei o livro, e aí tem, nesse livro, por exemplo, você vai ver um QR Code, quando você coloca a câmera, ele te remete ao documento. Sim. E as histórias todas, eu conheci algumas pessoas, né? Algumas ficaram minhas amigas, e assim, eu tenho muito orgulho, por exemplo, dessa foto da capa. Essa foto foi feita por um agente de saúde, e essa equipe é uma equipe de agentes de saúde, da Brigada de Saúde que o Piauí criou. Lembra que eles criaram um grupo, né, de pessoas que andava lá em Barra Grande, aliás, minto, Pedra do Sal. Que linda foto. A foto linda, é linda, né? Linda. Pois é. Tinha outra capa. Aí quando eu vi essa foto, eu mudei. E aí você colocou aqui, são seus filhos? Aqui você para Pedro e Luísa pela alegria e São esperança. meus netos. Seus netos? Oh, meu Deus, que trazem ao meu pai, Áureo, cujo amor pela medicina tem sido inspiração e referência. Que lindo, que lindo. Pois é, como eu te falei, comecei falando da medicina e a gente chegou nela de novo aí. Eu fico feliz, porque muitas vezes você tem algo em você que procura não mostrar suas fraquezas. Mas quando a gente se aproxima de você, a gente vê uma pessoa doce, maravilhosa, comprometida que você é, com tudo aquilo que você escolheu amar, né? Eu acho que isso é o mais lindo quando a gente se aproxima de você. A gente, de fato, desculpa dizer isso, porque eu não costumo dizer isso para todo mundo. Por favor. Mas é algo muito especial. Você sabe que a gente teve poucas oportunidades assim de conversar, mas eu sinto algo assim além do natural, quando eu me aproximo de você e vejo você falar. A recíproca é verdadeira. É algo realmente muito especial. Mas você sabe que, às vezes, a gente é meio que obrigada, sabe, a ter uma capa. Sim. Porque no começo você falou, como é ser mãe, mulher? Eu sou separada, sou divorciada. Sim. E eu era casada com alguém do meio, né, de jornalístico. Sim. E assim, então foi uma coisa muito que ganhou uma proporção muito grande, esse processo todo de separação e tal. E você não é fácil você ser mulher, você ser separada e você ainda se achar no direito de ter opinião própria. Porque para muita gente é uma assinte, as pessoas se sentem ofendidas pelo fato de você querer levantar a cabeça e seguir em frente do seu próprio jeito. Então, às vezes, você tem que criar muitas barreiras, até para você viver um pouco mais em paz. Eu não sei se as minhas barreiras foram certas,
Mas são as que eu consegui criar para que eu pudesse viver, de cabeça erguida e para que eu pudesse sobreviver aos processos difíceis da vida. Porque cada vez que você vive uma situação, às vezes a pessoa, ou seja, uma separação, ou seja, um luto, né, por exemplo, são duas coisas diferentes, mas cada pessoa é que sabe o que ela vive, as sequelas que ela tem daquilo ali, e de como tudo que levou àquela situação impacta na vida dela. Então a gente precisa ter algumas barreiras mentais, espirituais, porque senão a gente não sobrevive, a gente se fragiliza, né? Muito. E sendo mulher, você é muito fragilizado, assim, muito fragilizado. Eu sou muito conhecida por estar sempre enfrentando as coisas, mas mal sabem as pessoas que para conseguir enfrentar, eu tive que me reinventar muito. Eu sofri muito, muito, muito. Hoje eu sofro muito menos. Então, quando me envolvo em alguma polêmica, tem sempre de vez em quando alguma. Ela falou isso, ela disse isso. Vamos fazer isso e tal. Vamos fazer um meme com ela. Antes eu sofria. Hoje em dia, primeiro que eu não tomo conhecimento, porque eu bloqueio tudo. E eu decidi o seguinte: as pessoas que me conhecem e gostam de mim, estão próximas de mim, é o que importa. Se você não me conhece e prefere me conhecer por um meme, é um direito que você tem. Né? Eu espero um dia poder mudar sua opinião. Se eu não conseguir mudar, também não tem problema. Tá tudo ótimo, tá tudo bem. De qualquer jeito, mas nem sempre foi assim. É um processo. Sim, por ser uma pessoa tão apegada ao conhecimento e alguém tão holística como você é, me diga como é que está o seu país. Como é que está meu país? Sim. Eu queria te dizer que está bem, né? Mas eu acho que o mundo não está bom. A gente acorda esperando a próxima angústia, né? A gente... Ou o que será que vai acontecer hoje? A gente não tem um dia de paz, né? Pensa bem. Mas talvez não seja mais para a gente ter um dia de paz. Talvez os dias de paz tenham acabado quando a gente não se importava, quando a gente era adolescente. E o mundo não era importante para nós. Eu penso muito sobre isso, sabia? Eu digo, será que o mundo antes era mais tranquilo ou era eu que não me importava? Ou é à medida em que os anos vão passando e a carga vai ficando mais pesada para mim, nas minhas costas. Sim. Mas quando eu te digo que eu acho que não está bom, é que eu acho que o mundo hoje está muito beligerante. Tem sempre alguém brigando com alguém. E realmente eu preferia que os meus netos, né, que são crianças, não crescessem num mundo assim, que fosse beligerante. Mas será que o meu lá atrás, quando criancinha, não era assim também? Gente, eu nasci em plena ditadura. Sim. Então, se na minha infância aquilo não me doía, quem me garante que agora vai doer também nas crianças? Tu entende o que eu estou falando? Estou dizendo isso, eu acho. Então, eu acho que é isso. Mas seria melhor se a gente tivesse mais paz. Seria melhor. Inclusive, a gente tinha mais inocência. Né? Inclusive, assim, eu acho que a gente vive numa era de informação, isso é muito bom. Eu não sou contra a rede social, pelo contrário, eu adoro, assimilo, minhas pautas todas vêm de lá, mas eu acho que a gente precisa ter uma relação diferente com a rede social. A gente precisa ter uma relação da gente continuar com nossa própria individualidade sem ser dominado por aquilo. Porque, infelizmente, está virando mais um vício. As pessoas são completamente abduzidas pela rede social. Aquilo não é real, aquilo não é o nosso mundo. E talvez até por isso que a gente esteja mais impactado com o mundo real, que é o que a gente está vendo agora. Porque lá, cada rede social, você é uma pessoa diferente, né? Sim. Ainda tem mais isso. A gente escolheu se esconder na rede social. A gente se escolheu, né? Isso é triste, porque deixa as relações filtros, reais... Né? Eu diria assim, mais... eu não sei nem a palavra dizer, mas eu digo mais artificiais. Muito artificiais, mais fluidas, né? Sim, elas não duram. Então, assim, você vê, por exemplo, antigamente, lá vou eu de novo, né? Um clichê. Mas antes não era assim, as pessoas não vivenciavam mais quando alguém morria, quando alguém adoecia. Hoje essa coisa dura quantos segundos? Já a gente está dando outra notícia. Acabou, passou. Então...
Isso não é bom, né? Se você faz terapia, por exemplo, o terapeuta vai te dizer, vivencie o seu luto, vivencie o seu sofrimento, para poder você conseguir passar. Não passe por ele, passe dentro dele. Né? Te ouvi isso na terapia. Passe dentro dele para poder você superar. E a gente hoje não está passando dentro de nada. A gente está passando só aqui pelas margens. Verdade. Isso, por tudo. Né? Desde as alegrias, e assim como as tristezas também. Porque o mundo é composto de tristezas e de alegrias. Se a gente não se dá o direito de, por exemplo, quando alguém posta, às vezes eu vejo, alguém postou uma foto porque comprou um carro novo, aí fica o outro, ai que ridículo. Não é ridículo. Para aquela pessoa lá, é o primeiro carro dela, é uma grande conquista. Ela tem que se sorrir, ela tem que comemorar. É aquela conquista. Quando o casal vai lá comemorar o casamento, lembra desse vídeo? Sim. Na loja de, tipo, essas lojas de hambúrguer, fast food. Aí todo mundo, ai meu Deus, que pobreza. Mas eles estão felizes lá comemorando, assim como o outro comemora lá na Nova York, não sei aonde. Cada um com a sua felicidade. Né? Eu acho que a gente não tem o direito, nem devemos compreender o mundo dessa forma. Porque o meu modo de ver é assim e eu quero impor para outra pessoa. Eu, sinceramente, eu sou super a favor que as pessoas façam o que elas quiserem. Quer mostrar seu carro, quer mostrar sua casa, mostre. Se você está feliz assim, já é tão difícil a gente ser feliz hoje, né? Ter momentos felizes. Se for isso que te faz feliz, vai lá, posta, publica. Tá certo. Cíntia, e a causa animal? Porque eu lembro daquele assunto envolvendo a ursa Marcha. Né? Que você se dedicou, que você foi a fio, que falava muito sobre aquele assunto. Como a gente foi lá, né? Você foi lá. A gente Conta aí um pouco dessa experiência pra gente. Ursa Marcha. Olha, eu sou totalmente contra zoológicos hoje, mas nem sempre foi assim, sabia? Eu já frequentei zoológico, inclusive. Mas aí você vai aprendendo, você vai se informando, você vai compreendendo, você vai criando, né, uma outra mentalidade das coisas. E aí, aquela ursa era uma ursa que vivia no nosso parque zoobotânico na época. Era uma ursa que veio de um circo, ela já sofria maus tratos na época e houve uma apreensão da polícia. E, enfim, em resumo da ópera, da história, o animal acabou ficando aqui, né? Ele era de um circo, provavelmente do Canadá. Nunca se soube direito de onde ela tinha vindo. Agora imagina, Canadá, temperatura no Canadá, chega a quanto? Menos 20 graus, menos 30 graus. Piauí, 40 graus, né? E essa ursa vivia aqui. Eram duas, né? Uma morreu. E aí vivia aqui a ursa, né? Que ganhou esse nome de Marcha, porque é um personagem. Inclusive o nome já é mais recente também. A ursinha Marcha é uma animação. Sim. E aí começou um movimento, né? Um movimento de pessoas da causa animal para essa ursa sair daqui e ir para um santuário. Até que se conseguiu, que a justiça liberou, depois de muita luta. E chegou o grande dia da ursa ser transportada. Um avião da Força Aérea Brasileira veio, eles fazem esse trabalho, é lindo o trabalho que a FAB faz de transportar animais. Veio para transportar. E tinha toda uma... E você imagina o que precisa para transportar uma ursa. Para São Paulo, interior de São Paulo, subindo lá na Serra da Mantiqueira, em Joanópolis, que é para onde ela iria. E aí tinha uma parafernália, tinha vários veterinários, vários especialistas, pessoal do santuário, pessoal da causa animal, lembro bem da Luísa Mel, ele estava aqui também, fez parte dessa comitiva, Carolina Mourão, que foi quem muito lutou naquela época, o William Tito, aqui de Teresina, porque tinha várias frentes de luta. E aí chegou o dia, ela teve que ser sedada e foi colocada dentro mas não sem muita briga, né? O governo brigou na época, recorreu, enfim. E aí chegou o dia de colocar no avião, colocou, e aí todo mundo faz, jornalista. Eu tinha conseguido, insistentemente, entrevistando, como você disse, acompanhei mesmo, banquei essa briga pela ursa. E aí a gente foi escolhida, né, a nossa equipe da TV, para acompanhar. E fomos, a TV deu ok, né, fomos eu, o cinegrafista Cleiton Pereira,
com quem eu já fiz muitos trabalhos, e é um profissional gigante. Maravilhoso. Ai, nossa, é gigante. O Cleiton, não tenho nem palavras para ele. E aí, a gente foi, né? Eu lembro da gente entrando lá, né? E aí, quando a gente entrou, o comandante perguntou quem éramos, ele viu a câmera. E aí a Carolina falou: olha, eles são da emissora, estão indo com a gente. Não, pode descer. Que história é essa? Não, pode não. Desce. E aí? Desce. E aí eu peguei minha malinha. O Cleiton pegou a malinha dele e os equipamentos, a gente desceu do avião na pista. Era mais ou menos 11 horas da manhã, a gente tinha vindo do Zoo Botânico, né, fazendo toda aquela comitiva. A gente desceu. Eu lembro todos os colegas jornalistas lá ali na pista, filmando aquele momento, e a gente descendo o cúmulo do mico, né? Descendo, expulsas do avião da FAB. E aí deu-se, a partir daí, uma negociação intensa da Carolina Mourão com o comandante na época e a interferência de alguns militares, inclusive o Coronel Mourão, General Mourão, que é daqui do Piauí, né? Tem familiares aqui do Piauí e tem um parentesco com a Carolina, e aí nos ajudou a intermediar isso. Na época, eu não sei exatamente, ele era chefe do Exército, algum desses comandos aí, não sei bem de onde ele era. E aí, com muita interferência, com muita conversa, mais ou menos uma hora depois, volta a equipe da TV Meio Norte na época. Aí subimos, fomos. Eram aqueles aviões de carga, a Ursa foi pertinho da gente. Sim. Ela não deu trabalho, estava sedada, e durante todo o percurso, mais ou menos 3h30, a gente desembarcou na base aérea de São Paulo, lá próximo em São Paulo mesmo. E aí, durante todo esse percurso, os veterinários, achei interessante isso, porque eles trabalham lá no santuário com terapias alternativas. Então, tem aromaterapia, essas terapias alternativas, né? Musicoterapia. Então, elas cantavam, se juntaram em torno da Ursa. Por que você não tem nenhuma foto, nenhum vídeo, Cíntia? Porque não podia. O homem da fábrica que tinha me expulsado lá atrás ameaçou expulsar de novo. Se a gente filmasse, a gente ficou pianinho lá, obviamente. No máximo que eu fiz foi fazer uma fotinha de celular e ele ainda por cima reclamando. Você não pode fazer as imagens das instalações, a não ser em situações em que seja previamente agendado, combinado e autorizado. E aí a gente chegou, tinha que ir, mas não acabou o drama não, porque depois de descer em São Paulo, a gente tinha que pegar uns carros para ir. E aí alguns carros atolaram. Meu Deus. Estava lameado, a gente subiu a serra. Sei que a gente chegou de manhã, saímos daqui, olha só, 11h30 da manhã. A gente chegou lá de manhã. Aí ficamos lá em Joanópolis, no santuário, e durante os dias que se seguiram, infelizmente, a Ursa não resistiu, não por causa do transporte, mas meses depois ela morreu. E qual é a lição que ficou para você dessa história toda? Que, será que se ela tivesse ido antes, talvez ela tivesse resistido? Lá foi construído um espaço lindo para ela, um espaço maravilhoso, um espaço externo onde ela podia brincar, e ela efetivamente estava se adaptando, né? Sim. Mas ela já era uma ursa idosa, então eu sempre penso assim, poxa, se ela tivesse ido antes, se não tivesse brigado tanto, se a justiça tivesse decidido antes, mas a gente provavelmente nunca vai saber, e foi bom, porque isso foi um marco. A partir de então, o Piauí passou a rever essa história de animais enjaulados, inclusive animais que não tem nada a ver com o nosso clima, né? E você sentiu que houve excesso desse pessoal da FAB na hora que... Não foi por causa do transporte. Ela não morreu. Eu digo com vocês, com a equipe. Não, eles foram muito educados. Mas eles protocolares, eles têm... Você sabe que é muito rigoroso. Sim. Você entrar no avião da FAB para... Você não pode pegar carona no avião da FAB. Não é assim. O nosso nome estava e tudo, só que não tinha sido explicado que nós éramos uma equipe de TV. O problema só foi isso. Identificação tinha, a gente mandou tudo, não teve isso. Mas ninguém disse assim, aquele pequeno detalhe. Você sabe que jornalista, em muito lugar, não é esse caso. Sim. Não é bem-vindo. Assim, a primeira vez que eu fui para a China, eu lembro quando eu estava tirando o via, emitindo o visto, a mulher perguntou qual é a sua profissão. Eu falei, sou jornalista. Aí ela, jornalista? Não, pera bem aí, pois tem que pegar uma carta da sua emissora, sua emissora, para poder dizer que você não vai lá para fazer não sei o quê.
não é assim, não, jornalista não é bem-vindo em todo lugar, não. Tem lugar que o pessoal não gosta da gente, não. Mas, Eu meu viajei para Deus. Cuba uma vez, a passeio, não a trabalho, mas aonde eu vou eu levo equipamento, porque, né? E eu levei equipamento, o equipamento de TV e Cuba, né? A gente Sim. já sabe, tem uma restrição muito grande. Eu vinha dos Estados Unidos, então a restrição é ainda maior. Quando eu desembarco lá no aeroporto, eu disse, pronto. Mas passou, né? Tudo bem, tranquilo. Acho que ser brasileira ajuda em alguns momentos. E aí, conta dessa experiência em Cuba. O que você imaginava e o que você de fato concluiu. Ai, meu Deus, lá vem polêmica. Senta que lá vem polêmica. Eu adorei Havana. Mas assim, também eu não moro lá, né? Então, Sim. eu fui a passeio. Mas Havana, Cuba, é exatamente o que eu imaginava. Só que é um país que luta, que resiste. É bonito ver a resistência. Mas, repito, eu não moro lá. Eu vi com esse olhar de alguém que entende que um país que há anos, décadas, né? Uma década mais, uma década, várias décadas, mais de 5 décadas, tem um bloqueio econômico. Sim. Lá. Então, esse país ele não pode ter relações comerciais. Esse país, que é uma ilha, ele não pode fazer o que a gente faz aqui no Brasil ou o que a Argentina faz. Ele está impedido. Tudo lá é muito limitado. Tudo lá em Cuba é muito limitado. Ah, mas lá não tem internet, mas é controlado. Mas é a resistência que eles têm lá. Eu amei, quero muito voltar. Dos lugares onde eu fui na vida, tem 2 que eu gostaria muito de voltar. Eu gostaria de voltar a Cuba para conhecer mais. Eu quero ir até Guantánamo, que é lá no finalzinho da ilha. Eu não fui a Varadeiro, porque eu fui na época de furacão, então não dava. E eu quero voltar ao Marrocos, porque eu não fui no deserto do Saara. E eu quero muito, muito conhecer. Rapaz, eu só fui bem aqui. Não, pois vá. Pois vá, porque é magnífico. Eu não falei para você que eu gosto de aprender todo dia. É onde a gente mais aprende, é nas viagens. E a experiência do Mais Médicos aqui no Brasil, como é que você avalia? Olha, eu acho que é uma experiência que deu muito certo, tanto que ela continua. Sim. Né? Ela continua. Só que eu acho que houve naquela época uma questão ideológica, né? O Mais Médicos foi criado no governo Dilma e teve a reação imediata das associações de médicos do Brasil, né? Do Conselho Regional de Medicina. Sim. Lembra daquelas cenas horrorosas dos médicos residentes indo xingar os médicos cubanos. E os médicos que vinham eram cubanos. Sim. Que era uma forma do governo também trazer. Lá eles têm essa parceria. Hoje tem cerca de 10 mil médicos cubanos, médicos formados em Cuba, na Universidade de Cuba, que estão no mundo em serviços que eles fazem. Qual é a situação que o brasileiro não aceitou e que gerou protesto? Nesse convênio com o governo de Cuba recebe, é como se o salário fosse recebido pelo governo e ele repassa apenas uma parte. Para nós que moramos aqui num outro sistema de trabalho, de relações de trabalho, a gente não aceita. Mas esse é o sistema deles lá. Sim. Entende? Esse é um ponto. O Mais Médicos, naquela época, gerou polêmica por causa disso bem aí. Mas eu vi aqui no Piauí cenas que eu nunca vi na vida, da população agradecendo os médicos, porque antes, cidades próximas aqui de Teresina não tinham médico. E os médicos cubanos moravam na cidade. Então, era a primeira vez que eles tinham um médico todo dia. Isso mudou a realidade em alguns municípios, principalmente localidades pobres, zona rural. Sim, era uma situação atípica para os piauienses. Então, antes da gente julgar só pelo ponto de vista do Conselho Federal de Medicina, eu prefiro ver todos os lados. E eu fui a algumas cidades até para mostrar essa experiência. E eu vi muitos casos. Mas como todo programa, ele não é perfeito. E agora ele foi repaginado, ele segue com médicos brasileiros também, que naquela época não quiseram se inscrever. É importante a gente lembrar isso também. Sim, sim. Né? Reclamavam das condições de unidades de saúde, eles estão certos de reclamar, mas isso não inviabiliza o projeto, isso não tira o mérito do Mais Médicos.
Cíntia, e com relação a essa situação política do Brasil e do mundo, né? Essa situação de direita e esquerda, até que ponto nós estamos um pouco que, digamos, beirando a insanidade, a falta de respeito das escolhas alheias? Para onde é que a gente está caminhando ideologicamente, na sua opinião? E quem souber essa resposta tem a chave do mundo, né? Sim, sim. Olha, bom, primeiro que não vamos, eu acho que nunca mais viver sem polarização. Talvez seja bem fatalista essa frase, quando a gente fala nunca mais. Mas eu não vejo um caminho. A polarização, ela existe hoje no mundo inteiro. Sim. Você vai para a Argentina, ela está lá, né? Você vai em toda a Europa, ela está lá, na Itália está lá, na Espanha está lá, em Portugal também. Alguns lugares é mais exacerbado. E aí isso é como um círculo, né? Às vezes tem muita polarização e aí você tem uma liderança que apazigua aquilo um pouco e aí as coisas... Mas como o mundo está hoje, você vê alguma possibilidade de não ter polarização no Brasil? Difícil. Não tem. Sabe um lugar que não tem polarização? O Piauí. Porque é desproporcional. Você tem um governador que tem 85% de aprovação. Isso não é polarização. Sim. Polarização é você ter um país onde o presidente tem 50% de aprovação e 50% de desaprovação. Isso é polarização. Sim, sim. Né? Você tem duas forças em equilíbrio aí. Na hora de votar, houve desequilíbrio. Pendeu para o lado da esquerda, liderada pelo Lula, hoje presidente. Mas a força antagonista, que é movida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ela se mantém viva. E ela, como toda força antagonista, né, ela duela com a força que está no poder. Então, serão 4 anos disso bem daí. Sim. O que eu acho que agrava tudo isso? Porque eu até acho que a oposição é muito bom. Não é bom viver sem oposição. Não é bom viver com 85,15. É bom para ele. Mas será que é bom para o Estado? E no Brasil, por que eu acho que é ruim? Porque, primeiro, tem muita gente desqualificada com mandato. A gente tem o pior congresso da história do Brasil, né? Absolutamente desqualificados. Tem parlamentares que são muito desqualificados, né? São pessoas que não compreendem o que estão fazendo ali, o que é a política, né? Eles estão ali pelo bem público, eles não estão ali para lacrar na rede social. Então, dito isto, por nós termos essas pessoas desqualificadas, a gente tem uma busca incessante dessas pautas de costumes para o quê? Chamarem a atenção. Então, eles não estão lá interessados em legislar. Eles estão interessados em conseguir likes e tumultuar. E eu acho que tumulto não é uma coisa boa para a sociedade. A sociedade não já escolheu? Eu penso assim. Sim. Não foi escolhido? Vamos fazer oposição? Vamos. Contestar o que tiver errado, questionar o governo, mas tentar impedir um governo de trabalhar com pautas de costumes que tumultuam, aí eu acho que é ruim para a sociedade. E aquela história do Maduro questionar o sistema eleitoral brasileiro, você acha que aquilo é para levar em consideração? Não, eu acho que o Maduro está desesperado, né? Ele está isolado e ele enfim, vai continuar lá porque não tem força suficiente a oposição, né, para provar, pelo menos até aqui, até esse momento que nós estamos gravando. E aí foi bom você falar do Maduro, porque, preste atenção, o Maduro, que é um ditador, né, autocrata, um ditador autocrata, né? Sim. Porque lá tem eleições, pelo menos, ainda que sejam simuladas, mas são com resultados provavelmente fraudados, mas sem eleição. E então a gente precisa considerar isso, tem um processo eleitoral. Mas o que o Maduro critica? O sistema eleitoral.
O que ele atacou? O sistema eleitoral brasileiro, não foi? Sim. Quem que atacou o sistema eleitoral brasileiro? O Maduro é de direita ou é de esquerda? É de esquerda, Sim. certo? Ele é um herdeiro do socialismo do Hugo Chávez. Quem que atacou o sistema eleitoral brasileiro? Urnas eletrônicas. Não, aqui no Brasil. Quem que atacou? A direita. Tá vendo como hoje não dá para você dizer o que é direita e o que é esquerda? As coisas não são assim determinadas. Eu acho tudo muito maleável. Tudo maleável. Você falou da causa animal. Eu acho que a causa animal, ela é o ponto de convergência entre direita e esquerda. Você vê vários parlamentares de direita defensores dos direitos dos animais. Sim, é verdade. Quem é que tem um conselheiro que é um cachorro? É o Milei, que é um presidente de direita, de extrema direita da Argentina. Que ama os cachorros, né? O cachorro dele que morreu é o conselheiro dele, ele não disse que é o conselheiro dele? Então, não dá pra gente ser simples na vida e dizer, pegar aqui 2 canequinhas, a minha e a sua. Vamos fazer aqui a separação do joio e do trigo. Gostou de pet, é de esquerda. Não é mais assim. Sim. Não é assim. Tá difícil. As coisas não são dessa forma. É diferente. É um híbrido. Por isso que é mais difícil. Aí tem o híbrido. Que a ideologia ela fica a gangorra. Aqui você tem nas eleições aqui do Piauí, tem gente que era do PL e hoje está no PT. É verdade. Deu uma volta de 180 graus, né? Acabou as ideologias e pairaram só as fisiologias. Não sei você que tá dizendo. Mas eu acho muito louco uma pessoa ser do partido do Jair Bolsonaro. Sim. É 23h59, né? Vamos lá. Sim. Parece coisa de Twitter. Às 23h59. PL, partido de Bolsonaro. Meia-noite. PT, partido do Lula. Como assim, gente? O que foi que eu perdi naquele 1 minuto em que a pessoa mudou de partido radicalmente? Partidos fracos, enfraquecidos, isso é muito ruim para a nossa democracia, porque confunde o eleitor e deixa você achando que é tudo igual. A gente não pode se enganar. Quem demoniza a política quer se aproveitar dela. Todos aqueles que entraram no processo político dizendo, eu não sou político, eu estou aqui só fazendo um favor, eu odeio quando eles falam isso, eu estou aqui atendendo ao chamado de quem te chamou, cara pálida, ninguém te chamou, você está vindo porque você quer, ninguém te chamou, tá? Então assim, o mínimo, bonito, né? Não é demais? Ninguém te chamou, inclusive, eu acho o seguinte, que alguém que fica dizendo que eu nem quero, poxa, você tem que querer, você tem que gostar, você tem que estar disposto para acordar 5 horas da manhã, ou nem dormir se for preciso, se houver um problema na cidade, se houver um problema no estado. Você não pode ser essa pessoa e dizer, eu não gosto de Teresina, não gosto de passar o Réveillon em Teresina, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Como assim? 90% dos prefeitos do Piauí não moram nas cidades do Piauí. Isso não é certo, gente. E eu acho que o eleitor tem que perguntar isso na hora de votar. Tem que cobrar. Cadê ele? Essa pessoa vivencia a vida da cidade? O cálculo dos vereadores vai dar maior. Não. Não. O vereador nem mora. Até porque só tem sessão uma vez por mês, né? Verdade. Tem Câmara Municipal que tem sessão uma vez por mês. Ainda tem os casos que quando o presidente da Câmara briga, leva a chave da Câmara. Recentemente teve um caso. Isso mesmo, né? É triste. Viu? Triste. Cíntia, teve uma cobertura que você fez da vinda do Bolsonaro ao Piauí. Conta aí pra gente como é que foi aquilo. Foi mais um momento, né? São tantas emoções. Foi mais um momento ruim, né? Porque essa era a época que eu ainda sofria com essas coisas. Eu fui escalada para cobrir. Repito, sempre fui uma pessoa considerada polêmica. Eu não me acho polêmica. Eu acho que eu sou alguém que eu emito a minha opinião e defendo a minha opinião. E eu acredito no jornalismo que se posiciona. Sim. O jornalismo que se posiciona. E aí eu fui escalada, eu lembro que ele não era candidato ainda, ele vinha ao Piauí, exatamente porque estava naquele momento, né, de se apresentar para as pessoas e tal. E ele ficaria no aeroporto, e lá iríamos os jornalistas, todos.
E ia ser dentro de um caminhão, né? Em cima de um caminhão, Sim. lá que ele ia subir para falar. E tinha aquele circo lá montado, né? Os apoiadores de Bolsonaro são muito eufóricos / grosseiros com jornalistas, Sim. né? E a gente vê isso no geral. E aí foi dentro desse clima, né? Quando a gente chegou, eu já senti um clima ruim e tal. Mas beleza, muita gente que eu conhecia. E lá fazendo o meu trabalho normalmente. Aí, de repente, disseram, olha, a gente vai formar aqui um corredor para a imprensa passar, subir, para poder falar com o Bolsonaro lá em cima. Beleza, vamos. Aí aquele corredor foi formado, tinha uns brutamontes assim, e algumas pessoas daqui, eu prefiro não mencionar os nomes, até porque, enfim, são pessoas que passaram. E aí uma pessoa que era supostamente a líder dele aqui, disse, olha, vamos deixar passar aqui as equipes. E aí entrou só eu. Tipo armadilha mesmo, né? Sim. Só que tinha um colega, eu não sei se ele vai lembrar disso, era o Gil Costa. Aí eu puxei assim o Gil. Bora, Gil. Passou. O Gil, eu e o cinegrafista. Depois entraram os outros. Quando eu entrei, que eu subi no caminhão, ele foi muito gentil comigo. Porque, lembra que eu falei lá atrás? Os bolsonaristas, os apoiadores são grosseiros. Ele não. Sim. Ele foi gentil, respondeu as perguntas e completamente de boa perguntei. E quando eu comecei a perguntar, começaram a vaiar, me xingar, né? Comunista. Meu Deus. Aquele xingamento que sempre fazem para mulher, começa com P. Sim. Era. Petista, Deus. comunista, filha a própria. Enfim, começaram a xingar. E tinha uma pessoa que era da assessoria aqui local, que depois inclusive virou até uma autoridade, que filmou tudo transmitindo ao vivo para o Facebook. Então eu entendo que ali foi uma armadilha para eu subir, para eles fazerem aquilo ali. Achei foi horrível. Foi tão horrível. Mas eu continuei a entrevista. É a parte que eu tenho orgulho de mim. Não saí. Não olhei para baixo. Sabe aquele santo que eu falei que baixa? Sim. Baixou também nessa hora, mas eu ouvia. Eu ouvia o que vinha lá de baixo. Joga ela daí de cima. Eu ouvia isso, mas aquilo ali eu não me importei. Sinceramente, naquele momento ali eu não me importei. Eu só queria terminar a entrevista e sair dali. Aí eu desci, realmente foi horrível. E fui para a emissora. Editei a entrevista. Não coloquei nenhum xingamento. Não Ou se seja, vitimizou. Né? não me vitimizei. Sim. A emissora não usou isso para se vitimizar. O que foi ao ar, ninguém sabia o que tinha acontecido. Porém, a criatura que eu falei estava transmitindo ao vivo. Então, eu não sabia, porque eu não percebi que ele estava transmitindo ao vivo. Sim. Então, para mim, eu fiz o que tinha que ser feito. Foi profissional, o que foi pro ar. O trecho que entrou dele. Não houve vítima, não houve nada. Até porque eu não fui agredida, né? Ninguém fez nada comigo. Nem com o cinegrafista, a gente chegou em paz, inteiros, sem problema. Aí eu fui para casa, desliguei meu celular. Quando eu ligo o celular, aí milhares de mensagens, repórter de portal pedindo entrevista. E, tipo assim, depois eu descobri que o portal, na verdade, queria fazer entrevista mesmo, era para botar mais lenha na fogueira, mas eu ainda caí na armadilha, ainda gravei, porque era um colega, né? E eu disse, não, beleza. Mas, enfim, muita gente, aí é onde eu digo que é a forma como você se comporta que dita a reação das pessoas. Muita gente ficou do meu lado, inclusive pessoas ligadas ao grupo. Eu recebi ligação de presidente de partido, dizendo que não concordava com aquilo ali. Passou, respeita profissional, o mundo seguiu em frente. E quem diria que anos depois... Né? Nada quem diria que anos depois... Muito obrigada, Jair Bolsonaro, porque graças ao estudo do seu Twitter, hoje X, eu tenho o título de mestra em comunicação, porque eu estudei o Twitter dele nos anos em que ele era presidente. E aí eu fiz mestrado em Portugal e foi assim que eu tirei quase 10 na minha dissertação. Desculpa, gente, mas eu tenho um orgulho disso, sabe por quê?
porque fazia anos que eu não voltava à faculdade. Sim. Assim, tá aí uma coisa que me enche de orgulho. E quando eu defendi a dissertação, tinha 15 dias que meu pai tinha morrido. E foi muito sofrido para mim, porque a dissertação era dedicada a ele. Sim. Ele não chegou a ver, porque eu tinha medo, eu achava que não ia passar, e eu não queria mostrar para ninguém. E aí eu vesti uma camiseta com a dedicatória, e assim, ele não viu, mas eu tenho certeza que ele estava lá comigo, me dando força. Que benção. Você pegou aquela dificuldade e transformou em algo para te fazer mais forte. Né? Porque eu acho que se eu não tivesse ido, eu ia me sentir muito frustrada, porque eu estudei tanto, assim, e foi tão difícil para mim no começo, porque o português de Portugal não é fácil não para a gente entender. Sim. Tem muito preconceito contra o brasileiro. Os professores alguns foram muito preconceituosos com a gente que era brasileiro. Então a gente enfrentou muita coisa, sabe? E aí teve a pandemia no meio. E tudo isso era muito difícil. Então, aquela aprovação para mim foi uma grande conquista, porque foi algo... Sabe o que eu posso dizer? Assim, meu mérito. Eu posso dizer isso. Porque tudo mais não é mérito de ninguém único, né? E não é nem esse também é único. Eu tive muita ajuda. Tinha meu orientador, teve a Michele, que é uma pessoa que me ajudou muito, uma professora que me ajudou aí na montagem final, porque com o orientador fora, em Portugal, a gente precisa de alguém aqui de uma base. E ela foi muito maravilhosa, então ela segurou-se na minha mão mesmo e me ajudou bastante. Mas eu fiquei muito feliz com esse título, muito feliz mesmo. Que benção, parabéns. Cíntia, e com tanta capacidade, você nunca pensou também em se candidatar, em pensar? Já surgiram convites, com certeza. Eu sabia que ia chegar nisso. Mas é porque, gente, o que tem, você mesmo disse, nós temos um congresso sem capacidade, pessoas que não conseguem enxergar mas a realidade. Eu não estou dizendo que eu sou, mas aí não. Ao redor do umbigo delas e que estão lá de uma maneira até beirando criminosa, exercendo um mandato público sem a menor capacidade, e nós temos uma mulher extremamente capaz que poderia estar também na vida pública. Eu acho que eu não conseguiria. É mesmo? Não conseguiria. Eu prefiro estar desse lado aqui, né? Que é o lado que eu acho que é do cidadão, que a gente tem que cobrar e tal. Eu acho que não é para mim política partidária. Sim. Eu vejo eu conheço algumas pessoas que tentaram, tão bacanas, sabe? E não conseguiram. Não conseguiram assim, não é que não foram eleitas. Foram eleitas, mas não vingaram porque não era para elas. A política, embora eu acredite que é uma forma mais democrática, né, a política partidária que a gente tem, da forma como da democracia que nós temos, a representativa, ela é uma forma democrática também. Mas, infelizmente, a gente está vivendo um momento muito complicado, eu acredito, da política, principalmente quando se trata de legislativo. E cada vez mais, só quem tem muito dinheiro consegue se eleger. Então, ao invés de a gente ter maior representatividade, acaba que a gente vai ter só... Sabe assim, uma coisa que me dói? É aquelas bancadas, bancada da bala, bancada de não sei o quê. É como se a gente não fosse nada. Eu não sou da bala, eu não sou do agrotóxico, eu não sou da Bíblia, então eu não estou em uma representação. Tu entende o que eu estou dizendo? Entendo. Eu acho isso péssimo. Eu não gosto disso. Eu acho isso ruim. Eu acho que não tinha que ter bancada. Cada um que está lá representando o seu estado como representante. Não tem que se juntar para defender medicamento, para defender armamento. Não tem que fazer isso. Nem para defender grupos. Tem para defender as pessoas como um todo. E se a gente não abrir o olho, aqui também dá do mesmo jeito. Só não tem um nome, nem é tão forte. Mas sempre teve, né, a bancada do Setut. Sim. Né? A vida toda. De outras profissões também, sempre teve. E aí, o que acontece? Os vereadores, eles ficam longe da vida da cidade. Muitos deles não têm nenhuma empatia
Acho que a gente tem bons vereadores e vereadoras também. Eu espero que mais mulheres sejam eleitas. Mas muitos deles ficam em 4 anos aí num castelo, porque eles têm certeza que aquele grupinho ali que eles defendem vai dar a eles a eleição. Então, para que eu vou me importar com o resto da cidade? É isso que eu acho ruim, sabe? Sim. Eu acho falho no sistema. Cíntia, e algum arrependimento nesse tempo de jornalismo? Algo que você não faria mais? Que eu não faria mais. Eu acho que eu sempre acho que eu fiz o melhor que eu consegui, o melhor que eu pude. Mas algumas coisas. Por exemplo, eu me formei em Fortaleza e na verdade, acho que eu tive medo de ficar lá. Eu era muito jovem, tinha sido mãe, tinha um filhinho pequeno. Quando eu me formei, tinha o segundo filhinho, pequenininho. Tive que mandá-lo para cá, inclusive, porque eu estava terminando a faculdade. Ou era isso, ou eu ia passar mais um ano. Eu acho que eu tive medo. Eu não queria ter tido esse medo. Eu Sim. queria ter ficado lá. Esse é um ponto. Eu penso muito nisso ainda. E eu acho que quando a gente fica pensando demais numa coisa, é porque talvez seja uma ponta de arrependimento. Sim, sim. Né? Esse é um ponto. E o segundo ponto é que no primeiro governo Lula, eu fui convidada para chefiar a Codevasp, a assessoria de comunicação. Fui para Brasília e fui muito feliz lá. Sim. Muito feliz. Eu gostava muito do que eu fazia. Eu fiz grandes amigos. Saiu o presidente, que era o Guedes, uma pessoa maravilhosa. Entrou o Luiz Carlos, eu permaneci com ele. Mas por uma questão pessoal, da minha vida pessoal, que eu estava vivendo no momento, eu voltei. Sim, sim. E a forma como eu voltei foi muito ruim para mim, porque depois eu percebi que eu estava cometendo um erro. Que eu não ia resolver os problemas que eu achava que ia resolver voltando para cá. Então, eu abri mão de um trabalho que eu amava fazer, que eu adorava, que eu me sentia valorizada, respeitada, para voltar para cá, para tudo de novo, sabe? Começar de novo. Sim, sim. Aquela coisa do começo, de novo. Aí teve o lado bom? Teve, foi quando eu fui para o meio norte. Tudo na vida tem um lado bom. Mas aquilo ali, bem ali, naquele momento ali, eu não queria ter tomado aquela decisão. Eu acho que eu tomei uma decisão precipitada. Então, foi tão precipitada que eu decidi ir embora. E eu vendi minhas coisas todas no apartamento, desaluguei e vim embora. Assim, puf, do nada. Deixei o carro no aeroporto. Depois um amigo foi pegar e mandou para cá. Foi assim. Então, eu não queria ter tomado a decisão daquela forma. Sim. Eu acho que é mais por aí. Mas no mais, não. Se errei, eu acho que a gente aprende com os erros. Só espero poder aprender com os erros, porque são muitos, né? A gente erra muito na vida. Tem muita coisa que eu não deveria ter feito, mas fiz. Então eu procuro, de uma próxima vez, não errar. Ou se errar, pelo menos não sofrer tanto. E por ser alguém que conhece tanto o peso das palavras, qual foi a palavra mais corajosa que você já disse até hoje? Não. Eu tenho uma capacidade de dizer não. E isso nem sempre é aceito pelas pessoas. As pessoas adoram, por grande parte delas gosta de ser enrolada. Não, vou tentar, não sei o quê. Eu não gosto disso. Se eu não vou poder fazer uma coisa, eu já digo não. Eu até estou trabalhando isso muito na minha mente, para não dizer. Eu prefiro, se eu quero fazer que nem o restante das pessoas e enrolar também. Mas eu não consigo ainda. Não consegui ainda. Mas eu estou tentando. E Cíntia também tá com um audiovisual aí maravilhoso. Conta um pouco disso pra gente. Meduna, né? Histórias do ano que vivi da pandemia, e agora Meduna, que é um nome que eu tenho certeza que não passa despercebido por ninguém que é piauiense. Todo mundo já ouviu falar, já teve um parente que foi internado, sabe alguma coisa, já viu o que restou do prédio, os mais jovens, né? E Meduna, quem sabe onde está a loucura, esse é o nome todo do documentário, surgiu também dessa minha
curiosidade de entender o que era aquele hospício, aquele manicômio. E aí, há 2 anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre o Meduna e queria muito que esse documentário fosse feito, porque em 2024 agora, completa 70 anos da fundação do hospital, que foi o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil construído para ser um hospital psiquiátrico. Todos os demais eram adaptados, eram casarões, em Pernambuco tinha um muito conhecido, no Rio de Janeiro também tinha, mas o Meduna foi construído, né, com aquela arquitetura diferenciada, foi construído para ser um manicômio. E ele foi construído inspirado no cenário de Dom Quixote, que é o livro de Miguel de Cervantes. Então, só aí já faz desse manicômio algo diferente que gera curiosidade. E lá também foi a primeira vez que se utilizou algumas técnicas de tratamento de doentes mentais, porque até então o Piauí tinha só um asilo de alienados, hoje que é o Aurelino de Abreu, e lá era tateando, né? Tentando ver o que medicamento tinha um pouco, não? O que dava para fazer com doente mental? Acorrenta, né? Que era o que se fazia antigamente. E aí o Meduna surge, né, da genialidade do Dr. Clidenot de Freitas Santos e surge dentro desse momento. Está se descobrindo no mundo o eletrochoque, que é o choque elétrico para pacientes que estão em convulsão, em surto psicótico. E esse eletrochoque é usado aqui no Meduna, sim, nos primeiros anos. Chegou a ser construído esse aparelho aqui. Acredita-se que seja o primeiro aparelho construído no Brasil. Tem aqui. E a gente conseguiu no filme mostrar isso. Conversamos com ex-funcionários, familiares do Dr. Clidenot, voltamos aos escombros lá do Meduna para contar essa história. A gente tem todo esse lado, né, de histórico, de resgate da medicina, da relevância, porque o Meduna ele recebia pacientes de todo o Nordeste, não era só do Piauí. Ele era um hospital de referência no Nordeste, psiquiátrico. Mas aí começou uma fase de decadência muito forte, né, uma mudança de política, não se interna mais pacientes psiquiátricos, e aí começou a decadência. Então o filme conta toda essa história da fundação à decadência e ouvindo, claro, os pacientes. Foram ex-pacientes. Quantos anos de Meduna? Foram, o Meduna, ele foi inaugurado em 1954, sim, ele foi fechado há 15 anos. Então ele ficou 65 anos de Meduna. Não, perdão. Foram 45 anos de funcionamento e 15 anos que ele está fechado. Ele foi fechado por decisão do diretor, à época, o Wilson Freitas, mas dentro de todo um trabalho que já havia do Ministério Público, do Ministério da Saúde, de transformar num CAPS. Sim. E aí a gente conta essa história. O Meduna está no imaginário, né? As pessoas contam muitas coisas sobre o que acontecia lá dentro, histórias de que dentro do prédio se ouviam gritos e que, enfim. Então a gente pegou esse universo, resgatou e fez esse audiovisual. Teve uma pré-estreia lá no Sesc Cajuína, só para os familiares dos pacientes e dos entrevistados, as pessoas, os médicos. Entrevistei pessoas que trabalharam lá, ex-médicos também, funcionários, parentes, netos, Dr. Clidenot. E agora ele vai entrar na programação cultural do Sesc Cajuína, foi selecionado, e dia 3 de setembro vai estar no Felipe, a Feira do Livro do Piauí, vai ter uma exibição, o cinema do Sesc Cajuína. Quem não conhece precisa conhecer, é magnífico, é um cinema padrão. Sim. Tá? Tem toda aquela qualidade do cinema normal que você vê no shopping, por exemplo. Lá é muito bom. E aí a gente vai exibir às 3 da tarde, entrada gratuita para quem for para a Feira do Livro. Tá, e foi quanto tempo entre gravações e edição? Até a gente levou final? Mais ou menos uns 6 meses, mais 2 anos de pesquisa e 6 meses para concluir, para fazer todo o trabalho, finalizar, né? Nós resgatamos, por exemplo, a ficha médica do Torquato Neto, que foi um dos pacientes internados lá, e outros pacientes que também tinham prontuários. Eu tive acesso a todo o acervo, inclusive a estátua, aquela estátua que ficava na frente do Meduna, estátua de Dom Quixote. Nós entramos, a primeira vez que se mostrou o acervo do médico Clidenot,
que é composto de livros, mas também dos prontuários, as fichas do Meduna, o estatuto de criação. Então, a gente procurou buscar ali, buscamos, melhor dizendo, a contar ali toda a história desse hospício que é, de fato, de muito interesse da população, haja vista que, mesmo tendo sido fechado há tanto tempo, a grande maioria do público que nos procura, a gente tem uma rede social, Meduna Filme, lá no Instagram, e se você olhar, é de jovens. Sim. A nossa fila de espera para exibições é sempre de jovens, porque as pessoas querem entender o que acontecia ali dentro. E aí não negociou com nenhuma plataforma de streaming? Então, a gente está ainda nesse processo, né? Que é um processo inicial, depois de finalizar, tentando inscrever em mostras. É muito complicado tudo isso, você sabe, né? E aí, depois, no futuro, a gente também vai exibi-lo numa emissora de TV. E me ajude a responder essa pergunta que eu já tento há tanto tempo, que é: o que é a vida? A vida é a gente aprender todos os dias. Aprender, tentar ser uma pessoa melhor, porque quando você é uma pessoa melhor, eu só vivo hoje, só durmo, consigo dormir, porque no meu interior, eu creio ser uma pessoa melhor do que eu era ontem. Eu acho que no dia que eu não achar que eu sou uma pessoa melhor, aquele dia vai ser muito ruim para mim. Eu procuro ser uma pessoa melhor. Procuro. Não estou dizendo que eu estou conseguindo, mas eu tento ser uma pessoa melhor. E eu acho que essa é a nossa missão na vida. A gente ir aprendendo as coisas, tentando... O mundo vai se abrindo, né, pra gente. De alguma forma, a gente vai entendendo as coisas. Tudo fica mais fácil. A gente compreende as pessoas de uma maneira melhor. A gente já evita entrar em algumas armadilhas que a gente entrou no passado. Hoje, a pessoa que eu sou jamais teria entrado naquele corredor lá do Bolsonaro. Sim. Tá entendendo? Ou jamais teria desalugado meu apartamento e vindo embora correndo para Teresina, que eu não precisava fazer isso. Mas eu aprendi. E lá atrás, naquele momento, então eu acho que a gente tem que entender o seguinte: o fato de eu me lembrar dessas coisas e isso ser um ligeiro arrependimento, eu não tenho que sofrer com isso. Porque lá atrás era o que eu podia fazer. A pessoa que eu era só conseguiu tomar aquela decisão. Sim. Eu não tive capacidade de tomar outra decisão lá atrás. Então, para que ficar sofrendo se eu não vou mudar a história? Eu tenho que tentar encontrar novas histórias. Já tive outras oportunidades de voltar a Brasília em outras situações, entende? Então, assim, eu acho que tudo tem o seu tempo. E acreditar no tempo e confiar e aceitar o tempo. Eu acho que a gente vive muito hoje no mundo não aceitando as coisas. Tudo a gente quer mudar. A gente quer sempre ultrapassar os limites. E quando a gente não aceita as coisas do jeito que elas são, o sofrimento é maior, o desgaste é maior. Quanta energia a gente perde tentando mudar situações que a gente tinha só que aceitar. Porque lá na frente elas vão mudar, de alguma forma. Certo. Senhoras e senhores, Cíntia Lages, Cíntia, muito obrigado. Eu que agradeço. Sinto muito honrado em ter sua presença aqui. Nossa, muito obrigada. Eu quero te agradecer demais, de todo o coração. Foi uma lição de vida gigantesca. Você está dividindo tantas experiências, com tamanha humildade, com tamanha entrega. Eu quero te agradecer do meu coração e desejar tudo de bom para você, para a sua vida, para a sua família. Deus te abençoe mais e mais. Muito obrigada, meu amigo. A gente se vê todo dia de manhã lá. Muito obrigada. Parabéns aqui pelo seu trabalho. Eu sei que você faz isso aqui porque você gosta. Sim. E dá pra gente ver, né, aqui da forma como você conduz tudo e com toda essa liberdade, transparência, desenvoltura. Obrigada por me convidar. Foi ótimo estar aqui. Obrigado. E fiquei muito feliz também pelo livro que ganhei. Tá bom? Que bênção, que maravilha. Gente, muito obrigado. Ó, que Deus abençoe a nossa querida Cíntia Lages, abençoe você. Aproveita e já vai aí, ó, já vai clicando aí nesse sininho, já vai compartilhando para que a gente possa avançar cada dia mais com esse podcast, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Valeu!
ganhar. Com Wellington no palco, ninguém vai desligar. O melhor do entretenimento no seu ouvido vai entrar. Aumente o volume agora e deixa a festa começar. Vamos ouvir 99, show de entrevista. Sintonize 99, vem se divertir. O melhor do entretenimento no seu ouvido vai entrar. Aumente o volume agora e deixa a festa começar.